Olá, pessoal! Vamos para uma aula de gramática. O assunto é polifonia. Esse assunto é interessante porque tira muitas vezes a impressão sobre o modo de composição de um texto. Quando falamos de um texto, muitas vezes imaginamos que um texto é fruto de um único autor que pensou tudo aquilo sozinho e que as ideias ali apresentadas não foram influências de outros escritores, mas na verdade todo texto é uma sinfonia de várias vozes, vozes ideológicas, vozes das pessoas que nós lemos, vozes de que nós ouvimos. Então são muitas vozes, por isso polifonia. Polifonia significa justamente esse discurso com várias vozes, né? Que tem vários pontos de vista. O texto, nesse sentido, é isso aqui. Quando eu escrevo um texto dissertativo, por mais que eu não cite segundo a minha avó, às vezes o que sua avó falou, que o jornal disse, o que você leu, compôs o seu texto, né? Só que muitas vezes esses textos deixam explicitamente essas vozes do outro. Por exemplo, quando eu cito um escritor no meu texto, quando eu cito um filósofo, já é um texto polifônico. O que é polifônico? Porque ele vai girar em torno desse conjunto de vozes, em que não há uma única voz predominante, é um conjunto de vozes, né, pessoal? Pois bem, isso aqui, esse assunto da linguística, a gente chama de polifonia textual, porque justamente deixa muito claro que muitos textos, sejam narrativos, jurídicos, dissertativos, eles, para se tornarem muito mais persuasivos, muito mais convincentes, vão usar, né, várias vozes, várias influências, várias constituições, né? Pois bem, vamos lá, continuando. Pois bem, o discurso, tal como nós usamos, geralmente ele é polifônico. Por quê? Porque a gente cita ditados populares, a gente está parafraseando o que ouviu numa música, a gente sem saber está citando uma outra música que ouviu. Então, é muito comum que a gente, no nosso próprio cotidiano, cite o texto do outro, mesmo não dando a autoria para o outro. Vocês, eu digo vocês, mas várias pessoas que gostam de consultar a internet, dar aquela copiadinha naquele pedacinho do texto, na verdade, está produzindo um texto polifônico. O problema é quando você copia um trecho do outro sem dar sem fazer referência que é a voz do outro. Por isso que polifonia também é um assunto ético, né, pessoal? Pois bem, e aí vamos ver um pouquinho sobre a polifonia explícita, aquela em que os autores estão expressos no texto, em que as diversas influências estão ali expostas, porque há modos, né, que a gente chama de marcadores de polifonia, que são os verbos, né, como falou Aristóteles, como assegurou Platão, como ponderou Descartes. Então, a gente usa os verbos dicende, que são os verbos, aqui é o assegurar, tá, pessoal? Que ficou um pouquinho, e dizer também ficou um pouquinho cortado aqui, tá? Verbos dicende, que eles vão indicar a fala de outro. Lembram quando a gente estudou o jornal ano passado? Justamente a gente falava de verbos dicende, porque no jornal também aparece a polifonia. Quando o repórter entrevista uma pessoa, vai juntar a voz do jornalista, do repórter, com a voz do entrevistado, tá? Também, que isso a gente vê mais em textos dissertativos, em textos acadêmicos, as conjunções conformativas, que vão apresentar com a ideia de autoridade a fala do outro, segundo John Locke, de acordo com Platão. Então, para Sócrates, então, há dois marcadores de polifonia da fala do outro, ou o verbo apresentando a fala do outro, ou a própria conjunção, né, pessoal? Pois bem, o discurso jurídico, por exemplo, é marcado pela presença de muitas presença de ideologias. Ai, o que está cortando aqui? Mas vamos assim, vamos continuar, pessoal.
de ideologias e muitas vezes aparece, né, esses verbos, né, de sende aqui, ó, aqui quando eu coloco no meu texto jurídico ou não, aqui já é polifônico, porque se eu escrevi, ó, texto de Cristiane, Marcos garantiu que não tinha sido ele, é a minha voz mais a voz de Marco. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Então, pessoal, vocês percebem como é tênue e como realmente é muito próximo a nós esse discurso, né? Porque geralmente quando nós falamos de nós, mas também do que falou o outro. Aí já está o discurso polifônico. Perfeito? Pois bem, agora atenção em relação ao discurso direto e indireto e a sua relação com a polifonia. Pessoal, quando eu falo em discursos diretos ou indiretos, eu falo em como a fala do outro, enquanto o discurso do outro aparece. Como que aparece a fala do outro? Aparece diretamente ou aparece indiretamente? É o que se chama de discurso direto e indireto. O discurso direto é quando a fala da personagem, a fala da pessoa, ela aparece diretamente. Existe, seja um travessão, sejam aspas, é a fala da pessoa. Não é que o escritor meio que parafraseou. Não, é exatamente como a pessoa disse. E o discurso indireto é quando aqui, ó, você percebe que não é mais isolado. João disse que não ia lhe avisar outra vez. Aqui é o narrador dizendo o que o João disse. Olha que loucura, é o narrador expressando a fala do João. Então, quando se fala em polifonia, fala-se discurso direto e indireto. Quando vocês citam, né, segundo Aristóteles, abre aspas, é um discurso direto, porque é como falou Aristóteles e você ali não, você quer ser fiel totalmente a como falou Aristóteles. Ou você pode fazer outra construção, que é o discurso direto. Segundo Aristóteles, o homem é um animal racional. Aí é indireto, porque você está dizendo indiretamente o discurso de Aristóteles, no caso, né, pessoal? Por isso, atenção, tá? Nós somos produtos discursivos, nós somos frutos de várias vozes e é muito importante nesse sentido a gente se atentar a essas vozes que nos constituem, porque isso nos torna muito mais críticos e também muito mais éticos, porque se eu tenho noção que somos produtos discursivos e que sempre somos polifônicos, não há nenhum problema em eu citar um escritor, eu citar alguém da internet, mas justamente eu respeitar a fala do outro. O que acontece muito hoje, é muito problemático, é que a gente acaba roubando a voz do outro como se fosse nossa. Aí é um discurso monofônico, é um discurso isolado, porque você pega tudo do outro como se fosse seu, não garante essa pluralidade de falas, sem falar que isso é antiético, porque aquela fala não é realmente sua. Por isso, pessoal, é muito importante a gente atentar a esse tema e sempre pensar, polifonia é justamente quando o meu texto ele é recheado de vozes, sejam explícitas, no caso quando eu uso verbos de sem, né, João disse tal coisa, ou quando eu uso as conjunções conforme João, mas principalmente ter a noção que todos nós somos seres polifônicos. Perfeito? Um beijo e até a próxima!